Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Elton, hoje vamos dar sequência no plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, é o PET volume 1, e estamos na semana número 2, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com os seus colegas. Cara estudante, nesta semana você vai recordar funções e suas representações. O trabalho com funções relaciona as atividades desenvolvidas em sala de aula com situações reais encontradas em seu cotidiano, mostrando alternativas também para amenizar as dificuldades de aprendizagem deste conteúdo encontradas no meio escolar. Então aqui ele faz um recapitulando, vou deixar para vocês efetuarem a leitura. Ele vai falar basicamente sobre equação de segundo grau e função de segundo grau. Tá? Então só para a gente relembrar aqui, essa é uma equação de segundo grau, né, porque ela tem aqui o x ao quadrado. O 2 seria o coeficiente A, o 5 seria o coeficiente B, o 3 seria o coeficiente C. Tá? E para resolver esse tipo de equação, a gente acaba usando a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, né? O famoso delta e a fórmula de Bhaskara. Então aqui ele colocou tudo junto, né? A fórmula do x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Lembrando que delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Quando a gente for desenvolver os exercícios, aí eu vou fazer separado com vocês, beleza? E aí ele recorda aqui ainda, né? Se o delta for maior que zero, a gente vai ter então duas soluções reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma única solução real. E se o delta for negativo, não existe soluções reais. Então vamos iniciar a nossa primeira atividade aqui. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício x, um número variando de 0 a 10. Conforme o nível x, o cliente paga uma taxa y em reais calculada dessa forma. Então, no caso do x ser o número de 0 a 2, o valor a ser pago, y, é igual a x dividido por 2. No caso do x ser maior que 2 e menor ou igual a 4, o valor pago é x menos 1. E se o x for maior que 4, o valor pago vai ser 2x menos 5. Então, nós temos aqui o seguinte. Se um cliente pagou 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi. Então tá aqui, ó, a taxa em reais que ele pagou, nesse caso foi 2,50. Tá aqui, ó, 2, 3, 2,50 tá aqui. Beleza? Qual foi o seu nível de desperdício? Vamos pensar assim, olha só. Eu vou pegar aqui o 2,50 e vou chegar nos gráficos. Então tenho esse ponto, eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Então, o nível de desperdício pode ter sido esse cara aqui. E esse cara vale quanto? 3,5. Ou a taxa de desperdício pode ter sido esse cara aqui. E nesse caso vai valer quanto? 3,75. Ou a taxa de desperdício pode ter sido esse cara aqui, que vale 5. Olhando para as alternativas, a única que eu consigo encaixar é o 3,5. Então, fico com a letra B. E nem preciso analisar essa informação. Beleza? Mas para a gente poder ter uma ideia bacana, né? A taxa foi 3,5. Então, está aqui, ó, 3,5 está entre 2 e 4. Então, o valor a ser pago é x menos 1. 3,5 menos 1 vai dar 2,5, que é o valor a ser pago como taxa de desperdício. Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Dada a função y igual menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores de x e y, respectivamente, referente ao par ordenado x do vértice e y do vértice dessa função é... Então, como que eu acho o x do vértice e o y do vértice? O PET não trouxe a revisão em relação ao vértice da parábola, porém eu vou colocar aqui. O y do vértice é dado simplesmente por menos b dividido por 2a. E o y do vértice é dado por menos delta dividido por 4a. Então, só para a gente poder relembrar, está aqui a nossa função. Y é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1, quer dizer, mais 1. O a é quem acompanha o x ao quadrado, ele vale menos 3. O b é quem acompanha o x, ele vale 2. O c é o termo sozinho, ele vale 1.
Beleza? Então, o x do vértice eu consigo calcular. Menos o b é 2 sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos dividido por menos vai dar mais, então vai ficar 2 sextos. Eu posso simplificar isso aqui por 2. Então, meu x do vértice vai ser 1 terço. Beleza? Vamos agora para o y do vértice. Só que para fazer o y do vértice, a gente precisa do delta. Então, vamos fazer o delta aqui. Vamos relembrar o delta. b ao quadrado menos 4ac. O b é 2. O a é menos 3. E o c é 1. Então, a gente vai ter aqui delta é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vezes 1, 12. Menos vezes menos, mais. Então, o delta vai dar 16. Então, voltando aqui para o y do vértice, nós vamos ter o seguinte. Menos o delta, que é 16, dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 3, menos 12. Então, o y do vértice vai ser igual. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, vai ficar 16 sobre 12. A gente pode pensar em simplificar isso aqui tudo por 4. Então, simplificando tudo por 4, nós vamos ter 4 terços. Então, esse é o valor do y do vértice. Beleza? E ele pediu para calcular a diferença entre esses dois valores. Está aqui, ó, a diferença entre x e y. Então, vamos montar ela aqui. A diferença entre x e y. Então, diferença entre x e y. O x é 1 terço, menos o y, que é 4 terços. Então, 1 menos 4 menos 3, o denominador repete, né? Porque eles são iguais. Menos 3 dividido por 3, isso vai dar menos 1. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra A. Então, essa foi a questão número 2. Dando sequência na correção do nosso PET, o gráfico que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 é. Então, vamos pegar aqui algumas informações interessantes para a gente poder eliminar alguns desses gráficos. Então, tem aqui x ao quadrado menos 3x mais 2. Beleza? Só olhando para essa função, o que eu consigo saber? O 2. O 2 é onde o gráfico corta o eixo do y. Então, olha só o meu gráfico, né? A parábola cortou o y no 2, está certo. 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 Então, não deu para eliminar ninguém. Certo? Esse cara que está aqui, o A, né? O A vale 1. Certo? Não tem nada vale 1. Então, se o A é maior que 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, vou colocar aqui, ó, concavidade voltada para cima. Então, aqui a parábola está voltada para cima. Aqui também a parábola está voltada para cima. Aqui está para baixo, então eu posso descartar. E aqui também está para baixo, eu posso descartar. Então, agora eu fiquei com 1 e 2. Como que eu vou eliminar agora, né? Como que eu vou saber se é 1 ou se é A2? Na 1, o vértice tem o x maior que 0. O x é positivo. E aqui, o vértice tem o x menor que 0. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente calcular o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Eu só preciso saber se ele é positivo ou negativo. Então, menos o b é menos 3, então menos vezes menos mais. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice aqui é 3 meios. Ele é positivo. Se ele é positivo, ele é maior que 0. Então, essa parábola representa essa função. Então, eu posso descartar essa e ficamos apenas com a parábola 1. Certinho? Bem tranquila essa questão 3, né?
Questão 4. Ao construirmos o gráfico referente à função f de x igual menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas, no caso o eixo x, em dois pontos distintos. Esses pontos são... Bom, o que nós queremos aqui então? As raízes. Toda vez que eu quero saber onde o gráfico corta as abscissas, corta o eixo do x, eu estou procurando pelas raízes da minha função. E para descobrir as raízes da função, é só pegar a função, está aqui, menos x ao quadrado mais 2x mais 3, e simplesmente igualar ela a zero. Eu quero descobrir o x quando o y é igual a zero. Então eu tiro aqui o y, eu tiro o f de x e coloco o zero no lugar. Como o meu a é negativo, eu tenho o hábito de multiplicar por menos 1. Então fica x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E agora eu vou para o delta. B ao quadrado menos 4ac. O b é menos 2. O a é 1. O c é menos 3. Está aqui o a 1, b menos 2, c menos 3. Então eu vou ter 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, expoente par positivo. Menos vezes menos, mais, 4 vezes 3, 12. Então o delta vai dar 16. Vamos agora para a forma do x. Então x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Menos da fórmula, o b é menos 2, então menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 vai dar 4. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, x', 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. X duas linhas, 2 menos 4, dá menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, nós temos aí menos 1 e 3, ficando aqui com a alternativa letra B. Questão número 5. Observe a figura. Então, está aqui uma curva. Nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual b elevado a x com b maior que zero. Se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 sobre 3, o valor de b é... Bom, vamos lá. Qual é o valor de b? Então, a primeira coisa que eu preciso dar um jeito de montar é o f de 1 e o f de menos 1. Porque eu sei aqui, vamos colocar aqui embaixo, ó, eu sei que o f de 1 mais o f de menos 1 é igual a 10 terços. Mas quem é o f de 1 e quem é o f de menos 1? Vamos resolver? Então, vou colocar aqui em cima, ó. Eu sei que a função f ela é dada da seguinte maneira. F de x é igual a b elevado a x. Então, quer dizer que o f de 1 é igual a b elevado a 1. Tira o x, coloca 1, tira o x, coloca 1. E o f de menos 1 vai ser b elevado a menos 1. Tira o x, coloca menos 1, tira o x, coloca menos 1. Então, está aqui o f de 1 e também está aqui o f de menos 1. Beleza? Eu vou pegar essa expressão aqui agora e vou trazer ela aqui para cima porque eu acho que vai ficar um pouquinho extenso. Então, eu sei que o f de 1 mais o f de menos 1 é igual a 10 terços. Beleza? Então, vou começar assim agora. Quem é o f de 1? O f de 1 é b elevado a 1. Então, vou colocar aqui, ó, b elevado a 1 mais. Quem é o f de menos 1? O f de menos 1 é b elevado a menos 1. Então, b elevado a menos 1 é igual a 10 terços. Então, a gente vai resolver agora essa equação. Que jeito? B elevado a 1 é b. B elevado a menos 1 a gente tem que inverter. Vai ficar 1 sobre b elevado a 1. Só que b elevado a 1 é b. Isso é igual a 10 terços. Tem frações, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum antes e depois. Então, o MMC de b e 3 é 3b. 3b dividido por 1, 3b, vezes b, 3b ao quadrado. 3b dividido por b dá 3, vezes 1, dá 3. 3b dividido por 3 dá b, vezes 10, 10b. Denominadores iguais, a gente pode simplificar e vamos trabalhar apenas com o que sobrou. 3b ao quadrado mais 3
igual a 10b. Organizando, eu tenho 3b ao quadrado, 10b troca de membro, troca de sinal, mais 3 igual a 0. Então, tem aqui uma equação de segundo grau para resolver. E é ela que a gente vai resolver agora. A gente vai desenvolver essa equação. Então, vou colocar ela aqui em cima. 3b ao quadrado menos 10b mais 3 igual a 0. E vou começar com o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o b é menos 10. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Vamos colocar passo a passo, vai. Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3. O c também é 3. Então, o delta vai ser igual 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Expoente par positivo. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Então, o delta aqui vai dar 64. Fórmula do x. Mas agora não é fórmula do x, é fórmula do b, né? Porque nós estamos na variável b. Então, b é igual a menos bzinho, vou colocar um b', né? Só para diferenciar. Mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, o b que eu estou procurando vai ser igual a menos o bzinho. O bzinho equivale a menos 10, então menos vezes menos mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 64 dá 8. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 3, 6. Então, o meu b', 10 mais 8, 18, dividido por 6, vai dar 3. B2', 10 menos 8, vai dar 2. 2 dividido por 6, a gente pode simplificar por 2, vai dar 1/3. Então, tem aqui 1/3 e 3. Esses são os valores para B. Olhando aqui, tem o 3 e tem o 1/3. E agora? Qual das duas será a verdadeira? Esse nosso gráfico, se a gente parar para perceber, ele está descendo. O gráfico está descendo, está descendo, está descendo. Então, esse gráfico, a gente pode dizer que ele é decrescente. E para ele ser decrescente, a base B é um número que está entre 0 e 1. Logo, B só pode ser 1/3, porque o gráfico é decrescente. E se ele fosse crescente? Se ele fosse nesse outro sentido aqui, se o gráfico fosse assim, aí ele seria crescente. E nesse caso, o B seria maior que 1. Aí a resposta seria o 3. Beleza? Para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 6. De acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Então, letra A, qual é o gráfico que representa essa função? Então, vou colocar aqui, ó, letra A, o gráfico vai ser uma reta. Beleza? E no final, a gente constrói ela. Mas o gráfico é uma reta. Tá? Daqui a pouco a gente constrói ela. Item B, qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o cara que acompanha o x, que a gente geralmente representa com A ou com M. Nesse caso, ele vale 5. O C, quem é o coeficiente linear? É o termo sozinho, que vai ser o meu B, ele vale menos 7. Qual é o nome dado? Bom, o nome dado será em relação à função. Se for em relação à função, a gente pode falar que é uma função de primeiro grau. Letra E. Ela é crescente ou decrescente por quê? Bom, eu posso garantir para vocês que ela é crescente, já explico por quê. Né? Por quê? Porque o coeficiente angular é positivo, porque A é maior que 0. O coeficiente angular é positivo. Se ele fosse negativo, seria decrescente. Letra F. Qual é a raiz? Bom, a raiz é simplesmente pegar a função 5x menos 7 e igualar ela a 0. Aí eu tenho 5x igual a 7, x é igual a 7 sobre 5. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou construir o gráfico, porque no gráfico a gente consegue provar que, de fato, ele vai ser uma reta, que ele vai ser crescente e que a raiz é 7/5. Beleza? Mas como que eu construo esse gráfico? Eu vou pegar aqui a minha função, f de x igual a 5x menos 7, e vou simplesmente montar uma tabelinha.
e vou escolher aqui valores para x, por exemplo, 0. Se o x for 0, 5 vezes 0, 0, vai sobrar menos 7. Se o x for 1, 5 vezes 1, 5, 5 menos 7, vai dar menos 2. Se o x for 2, 5 vezes 2, 10, 10 menos 7 vai dar 3. Então, vamos localizar 0 e 7, então 0 para x, menos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 0 e menos 7, marco menos 7. Depois, 1 e menos 2, então 1 para x, menos 2 para y. Está aqui meu segundo ponto. Terceiro ponto, 2 para x, 3 para y. Está aqui meu terceiro ponto. Se eu ligar esses pontos, eu tenho aqui uma reta, e essa reta, além disso, é crescente. E esse carinha aqui, 7 quintos, está aqui, ó. Esse valor aqui é exatamente o 7 quintos. É o local onde a reta corta o eixo do x. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.